começar o alimento do dia. Olá, poderosos e poderosas, aqui do Vivendo com Poder, mais um vídeo da série Como Ouvir de Deus, né? Como ouvir a voz de Deus. Bom, existem muitas formas, já falamos aqui, a primeira forma que é através da intuição, a segunda foi através de ler a Bíblia. Então tem muitas formas que Deus fala com você. Você não pode ficar aguardando que Ele vai falar com você sobre uma voz que vem do além, ou te mandar uma coisa escrita assim perfeita. Então, hoje nós vamos falar sobre como Deus também fala com a gente através das pessoas. Algumas de vocês aí já passaram por essa situação, porque eu já passei, não uma vez, várias vezes, em que eu tô orando, pedindo para Deus me dar uma resposta de alguma coisa, e aí acho que Ele sabe que a gente não vai entender, mesmo que Ele fique falando aqui, e de repente vem uma pessoa, um amigo, às vezes um estranho, que vira para você e fala assim: nossa, sabe que outro dia eu tava pensando em você e eu tive a lembrança, por que você não faz isso? E quando a pessoa fala aquilo, na hora é a resposta que você tava querendo, assim: Deus, eu faço isso ou não faço? E aí, na hora, você sente algo diferente dentro de você, né? Esse tipo de jeito que Deus fala com a gente, todos eles, a gente tem algo sobrenatural que acontece naquele momento, tá? Não é que a gente vai passar a acreditar em tudo que as pessoas falam na nossa vida, não é isso que eu tô querendo dizer, mas existe uma confirmação verbal que vem de alguém e vem também uma confirmação espiritual, algo diferente. Quando você ouve aquilo, na hora você sente, isso realmente tá soando como uma resposta que eu pedi em orações esses dias, a semana passada, né? Também pode acontecer que pessoas vêm para você e te mostram exatamente algum caminho de alguma coisa, te sugerindo ou te falando, porque enquanto eles oravam por você, eles sentiram em vir te dizer algo, né? Já aconteceu de receber telefonemas de amiga falando assim: olha, eu estava aqui orando pela minha família e de repente você não saiu da minha cabeça. Aí eu comecei a orar por você. E quando eu orei por você, eu senti Deus pedindo para eu te ligar para dizer isso. E aí quando a pessoa dizia aquilo, eu falava: meu Deus, isso realmente é de Deus. Vou contar um caso. Eu estava uma época jejuando muito firme para o meu marido, para ele se abrir mais para Jesus, e eu estava já uns 9 meses nesse jejum. Eu falei: não vou parar o jejum enquanto eu não ver o milagre acontecer. E aquilo, depois de uns 8 meses, começou a me incomodar muito. E eu senti o Espírito Santo falando para mim: para. E eu: não, isso é o diabo querendo que eu pare meu jejum, eu não vou parar. Eu persisto, eu tenho fé, eu não vou parar. E aí um dia uma amiga minha estava lendo um livro sobre jejuar. E ela falou assim: Márcia, na hora que eu li essa parte do livro, não saiu você da minha cabeça. Então, como eu obedeço muito a Deus, eu tô tirando uma foto e tô mandando aqui para você e leia. Quando eu fui ler, falava assim: que quando a gente quer fazer um jejum sem fim, é porque a gente está tentando alcançar aquilo através da nossa força do braço, e não através do tempo de Deus. E ali eu sabia na hora que Deus usou ela para falar comigo. Usou um livro para falar com ela e ela para falar comigo. Então, acontece isso também. Olha como tudo isso é real. Temos exemplos na Bíblia. Você lembra quando Saul teve, que era Paulo, né? Antes de ser Paulo, ele era Saul. Ele tem um encontro com Deus e aí Deus chama um homem chamado Ananias para ir lá mandar uma mensagem para Saul. Então, tá vendo? Deus usou um homem para mandar a mensagem dele para outra pessoa. Então, ele usa até hoje, tá? Então, aqui, ó, em Atos 9, versículo 10. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Então, ele teve uma visão, pode ter sido até um sonho. E ele falou: eis-me aqui, Senhor, respondeu Ananias. O Senhor disse para ele na visão: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele estará orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, porque Saul era um perseguidor dos cristãos, Ananias era um cristão, só que ele não sabia que Deus, já estava tratando dele. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome, mas o Senhor disse a Ananias na visão: vá,
Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, aqui a história continua, continue lendo porque é emocionante. Aqui mostra que Deus, ele chama pessoas, dá visão para elas e pede para que eles falem a nós, porque também é uma forma de Deus falar claramente conosco. Gostaram?